Dados relativos ao PIB no Reino Unido e também o IPCA, a nossa inflação aqui no Brasil. Esses são alguns dos destaques para o dia de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Valorama, 10 minutos de economia. Hoje, sexta-feira, dia 12 de maio. Você que não é inscrito no nosso canal, fica o nosso convite e também a dar o joinha no vídeo que nos ajuda bastante. Pois bem, vamos lá então, vamos dar início à nossa programação de hoje e vamos ver tudo o que está movimentando os mercados no dia. Como nós costumamos fazer, vamos dar o nosso rápido giro pelo mundo, ver o que está acontecendo nos países mundo afora. Nós vemos que hoje ainda continuamos um misto de emoções, mas um mundo um pouco mais de bom humor, principalmente no campo europeu. Quanto ao nosso índice aqui do medo, nosso humanômetro, carinhosamente chamado por nós, continua indo no patamar ganancioso, sem grandes surpresas. Quanto ao VIX também, que é o índice do medo, hoje está caindo 2% na casa de 16, renovando suas mínimas, inclusive, o que é bastante positivo para a economia como um todo. O DXY, nosso dólar a nível global, por outro lado, vem performando de forma já segunda alta consecutiva, né, se for confirmada esse fechamento no dia de hoje, subindo 0,24% até o presente momento na casa de 102. Bom, vamos lá então, vamos ao nosso calendário. Aqui no nosso calendário econômico hoje, nós tivemos alguns destaques e com certeza, talvez um dos dados mais aguardados foram os relativos ao PIB no Reino Unido. Nós tivemos aqui o PIB na variação anual, veio em alta de 0,3%, perdão, era esperado uma alta de 0,4% e veio 0,3%, veio levemente abaixo das expectativas. Lembrando que o PIB, quando os números são é esperado números maiores, quanto maior, melhor, que veio levemente abaixo do esperado. Não estamos ainda no patamar contracionista, porque se nós temos algumas sequências negativas no PIB, nós podemos indicar uma recessão. Mas, analisando o gráfico, nós percebemos que há uma queda bastante significativa se nós compararmos de um ano atrás até o presente momento. E aqui, claro, esse dado falado foi no acumulado dos últimos 12 meses. Já o crescimento aqui preliminar relativo ao primeiro trimestre agora de 2023, nessa variação mais trimestral, ficou dentro do esperado, crescimento de 0,2% e a média no caso, a cada 3 meses, né? Porque, querendo ou não, esse dado todos os meses são divulgados ao fechamento dos três. O ano possui 4 trimestres, janeiro, fevereiro, março, por exemplo, que são os 3 primeiros, mas quando há, por exemplo, alguns meses em que há, por exemplo, fevereiro, março e abril, nós saberemos nos próximos dias esses três, a média, no caso, a chamada média móvel desse indicador. Aqui no caso, considerando os últimos 3 meses com referência até março, janeiro, fevereiro, março, houve um crescimento de 0,1% dentro do estimado. Querendo ou não, um resumo da ópera de tudo isso daqui seria: o PIB no Reino Unido continua ainda enfraquecido e alguns dados econômicos também. Dentro dos países do G7, inclusive aqui nós temos uma relação aqui relativo a, no caso quarter significa trimestre, né? Aqui nós vemos que realmente a situação lá continua ainda bastante tensa e só não ficou pior que os dados da Alemanha que vieram, no caso, zerados, né? Então, realmente a situação lá continua ainda bastante tensa, muitas incertezas quanto à questão econômica. Bom, também vamos sair um pouquinho de lá, então esse foi o dado de principal destaque. Aqui no Brasil, vamos falar já na sequência, tivemos o dado da inflação, que veio um pouco levemente acima do esperado, mas outros dados mundo afora que nós achamos bastante relevantes de serem trazidos, né? Alguns dados de curiosidade, inclusive. Um outro dado aqui que fala sobre a visualização dos negócios, tem alguns tanques que uns navios tanque que acabam fazendo o transporte de petróleo. E olha só que interessante esse mapa aqui. Nós vemos a transferência de petróleo que sai da Rússia, que vai até a Ásia e depois vai para a Europa. Então, realmente, aqui esse mapa consta maior que é a África, aqui é a Ásia, aqui é a Europa. Talvez está muito claro essa imagem. Mas aqui nós vemos alguns navios saindo lá do outro lado, dando a volta por todo o continente e chegando até a Europa. Então, realmente, hoje é uma preocupação da União Europeia quanto à questão da eliminação dos gases de efeito estufa, a questão do gás carbônico. Aí você faz sanções contra o petróleo russo.
aí simplesmente eles mudam a rota do petróleo russo para chegar até a Europa e poluindo muito mais. Então, realmente é uma coisa que não faz sentido, é uma coisa que, não, na minha concepção, beira o ridículo. É falado uma coisa e é feito totalmente outra pelos líderes de lá. E dando continuidade nesse gráfico, que nós temos os principais países que vêm comprando petróleo russo, também um dado extremamente importante de estar de olho, que a Índia continua ainda comprando bastante petróleo de lá, juntamente com a China, com os chineses. Também alguns outros países da Ásia, países desconhecidos na Ásia, aqui em amarelo, não sabemos quais que são, e outros também que são desconhecidos. Então tem mais países que estão também comprando o petróleo russo. E claro, por consequência, acabou diminuindo no caso, o envio de petróleo e energia oriunda do petróleo para a Europa. Outro dado aqui também que nós falamos ontem, que temos que prestar muita atenção, juntamente com o próximo detalhe lá nos Estados Unidos, é esse daqui, que fala sobre a questão industrial, o preço dos produtos e também o desenvolvimento dos mercados lá na China. Também é um dado que vem indicando bastante queda, né? Querendo ou não, quanto menores esses números aqui, pior para a economia. Então, isso aqui pode ser uma ameaça, inclusive, no caso, para o crescimento global, né? Querendo ou não, o Brasil tem uma alta ligação de exportações com a China. Então, por mais que nós tenhamos uma desvalorização do dólar aqui no Brasil, que pode elevar o preço das commodities, talvez isso pode ser anulado se nós termos um menor crescimento chinês. Então, de novo, nós estamos tocando nessa tecla porque realmente é um dado que inspira muitos cuidados. Então, aqui tem os earnings per share, né, que são os lucros por ação. Eles estão caindo de forma bastante significativa no caso de algumas ações aí, tá? Então, o PPI, que é a inflação de preço do produtor, também vem diminuindo, o que não é positivo. Mas, com certeza, outro dado aqui que demonstra uma certa preocupação é a dívida do teto norte-americano, que a reunião seria feita hoje, mas foi postergada para a próxima semana. Não sei exatamente os motivos que acabaram levando a isso, mas também é uma informação de bastante importância e relevância e nós temos que tomar bastante atenção quanto a isso. Aqui nós vemos onde que o governo federal, no caso norte-americano, gasta o seu dinheiro, né? Ou melhor, de onde que ele arrecada o dinheiro, né? E aqui consta as principais fontes, né? Através dos impostos, impostos através do álcool, 10,3 bilhões, aqui de despesas médicas, 408 bilhões. Aqui tem várias, não vamos ler todas as fontes, mas aqui da onde que os americanos conseguem, da onde que o governo consegue se financiar. Porque, querendo ou não, o governo é nosso maior sócio. Então, o governo precisa de dinheiro. Como o governo precisa de dinheiro, ou emite dívida ou aumenta os impostos. Ou melhor, mantém os impostos. Então, essa é a maneira mais fácil. E aqui é da onde que nós vemos que o principal dinheiro que o governo norte-americano consegue é através das contribuições individuais de todo cidadão norte-americano. Bom, outros destaques aqui também, lá nos Estados Unidos, é sobre o tanto quanto de bancos que já declararam falência esse ano e é o maior ritmo desde 2009. Nós temos essa barra laranja aqui que demonstra que até abril desse ano nós temos um número bastante considerável, atingindo ou quase próximo do que foi visto lá em 2008, 2009, com a crise bancária norte-americana. Ou melhor, foi a crise bancária, teve o subprime também devido à questão do setor imobiliário. Só que é um ritmo extremamente elevado. Nós tivemos que em 2020, na pandemia, um número bastante alto. E agora, nos Estados Unidos, esse número realmente está extremamente assombroso. Então, também outra informação para nós prestarmos atenção. Tem um monte de informações, um monte de detalhes vindas de diversas partes do mundo, indicando de que realmente a situação não está tão fácil. Nós temos que prestar bastante atenção. Bom, aqui então, continuando nos Estados Unidos, nós temos o balanço, a divulgação do balanço de resultados, temos mais algumas empresas. O Musk também disse que encontrou uma nova CEO para o Tesla, ou melhor, para o Twitter, né? E querendo ou não, isso acabou influenciando o preço das ações da Tesla, que estavam subindo levemente pela manhã, sem grandes destaques até o presente momento. Inclusive, essa aqui vai ser a nova CEO, né? Foi confirmado logo agora pela manhã. E a Carino, o sobrenome dela, o nome, né? Eu não conheço muito ela, confesso que eu não vi falar,
mas ela vai ser a nova líder. E na Disney também, as ações da Disney acabaram caindo 8,7% na data de ontem devido aos seus resultados, né, que acabaram não vindo muito a maior queda em 6 meses, tá? Bom, saindo lá de fora, então vindo aqui para o Brasil. Para o Brasil nós tivemos a divulgação do IPCA, que no caso a inflação era esperado 4,10 e o 4,18. Então ainda nós temos essa diferença que é o juro real, essa diferença extremamente elevada. Então 4,18 foi divulgado, era esperado 4,10, veio levemente acima, sem grandes novidades. E quanto aqui no Brasil, sim, ainda temos mais algumas empresas que farão sua divulgação no dia de hoje. Tivemos no dia de ontem divulgação de algumas empresas. Tivemos a EZTEC com lucro líquido. Tivemos a Positivo também reportando lucro líquido. A CPFL Energia também com lucro. A B3, no caso a nossa bolsa, que também é listada na bolsa, né? A bolsa listada na bolsa, trocadilho aqui, também acabou registrando um lucro. Energisa também com lucro. MRV lucro líquido também de 30 milhões, também foi positivo. Banco MG, Porto Seguro, Aeres, Porto Seguro e BMG com lucro e Aeres com prejuízo. Então, eu diria que no mais, a maior parte das empresas vem apresentando bons números nessa divulgação de balanços agora. E outro destaque aqui também é a Light, que ela ajuiza, no caso, o pedido de recuperação judicial. Então, a Light, a empresa de energia lá do Rio de Janeiro, continua ainda uma situação bastante tensa, bastante crítica e confirmou essa recuperação judicial. O que, claro, não é positivo, mas devido à situação da empresa, talvez foi o melhor a ser feito. Pois bem, vamos dar um rápido giro no mercado brasileiro e ver o que se passa, né? Como diz o castelhano, como se diz o argentino, o espanhol. Bovespa subindo 0,34% a 108 mil pontos e o nosso dólar caindo 0,24% a 4,93. Dólar abaixo dos 5 já é realidade, né? E nós temos aqui também, subindo agora, nós temos Localweb subindo 9,64%, seguido de Cogna, Sabesp e Embraer. Petrobras também vem performando positivo, seguido de SLC John Deere e B3. E no campo negativo nós temos JBSS, EZTEC, Braskem e Marfrig. Setor frigorífico hoje apanhando bastante devido aos resultados que não vieram muito positivos. Tá bom? Pessoal, mais uma vez nós lembramos a você, não se esqueça de subscrever a nossa página, de dar aquele joinha na nossa página e também no nosso vídeo, tá bom? Então agradecemos a atenção, nosso muito obrigado, desejamos a todos um excelente dia, um excelente negócio e também excelentes negócios e um excelente final de semana. Até mais!